Acabou. O prato está vazio. A embalagem já foi fechada. Ou jogada fora rápido demais. E agora vem aquele silêncio. Não o silêncio da casa. O silêncio interno. A pergunta começa a surgir. Por que eu fiz isso? E antes mesmo de terminar a frase, a culpa já aparece. Talvez você pense em compensar. Talvez pense em restringir amanhã. Talvez pense que estragou tudo. Mas existe um momento crítico aqui. O que você faz nos próximos 5 minutos pode definir os próximos 5 dias. Não é o episódio que mais alimenta o ciclo. É a reação ao episódio. Hoje eu quero te mostrar exatamente o que fazer imediatamente depois. Não para apagar o que aconteceu, mas para impedir que ele se transforme em avalanche. Se você gosta de conteúdos que não fingem que o episódio não acontece, mas ensinam como lidar com ele de forma madura, já se inscreve no canal e deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo estratégias práticas que fazem diferença real na rotina, especialmente nos momentos mais difíceis. Agora, vamos falar do momento mais vulnerável do ciclo. Depois que acaba, o corpo pode até estar cheio, mas a mente começa a correr. Ela revisa, ela acusa, ela exagera. Eu estraguei tudo. Agora já era. Não adianta tentar. Esse é o ponto onde muitas pessoas cometem o erro que prolonga o padrão. Elas tentam consertar imediatamente. Prometem restrição extrema. Decidem compensar no dia seguinte. Ou entram em modo desistência. Já que fiz isso, tanto faz. Mas aqui existe algo importante. O episódio já passou. O que está ativo agora não é fome. É tensão emocional, vergonha, medo, autocrítica. E se você reage com mais violência interna, o sistema entende como ameaça. E a ameaça gera mais instabilidade. Esse é o momento mais delicado do ciclo. Porque não é sobre comida. É sobre o que você faz com o que sente depois. E é aqui que entra o protocolo. Se você percebe que o mais difícil não é o episódio em si, mas o que acontece na sua cabeça depois, eu organizei uma ferramenta justamente para estruturar esse momento. Ela não finge que o episódio não acontece. Ela ensina como interromper a sequência automática de culpa, compensação e repetição. Se você sente que precisa de algo prático para usar exatamente nesse tipo de situação, ela está no primeiro comentário fixado. Agora vamos ao que realmente importa. O que fazer imediatamente depois que acabou? Não amanhã. Não a partir de segunda. Agora. Etapa 1. Interromper a escalada. Primeiro, não faça nada drástico. Não prometa restrição. Não jogue fora comida com raiva. Não decida que amanhã vai ser 0 carboidrato. Não abra outro pacote, porque já estragou mesmo. O objetivo aqui é estabilizar. Levante. Simples assim. Levante fisicamente do lugar onde o episódio aconteceu. Mude de ambiente. Se foi na cozinha, vá para o quarto. Se foi no quarto, vá para a sala. Se foi no carro, saia do carro por 2 minutos. Essa mudança física interrompe o circuito automático. Agora respire profundamente 5 vezes. Não é técnica mística. É fisiologia. Respiração mais lenta envia sinal de desaceleração para o corpo. Quando você respira curto e rápido, o sistema entende a ameaça. Quando você respira mais profundo e lento, ele começa a sair do estado de alerta. Depois da respiração, diga uma frase simples. O episódio acabou. Eu ainda posso decidir o que acontece agora. Não é auto-engano, é verdade. O episódio já passou. O que vem depois ainda está em aberto. Essa frase impede o pensamento catastrófico, porque o maior perigo pós-episódio não é o que já foi feito. É o tanto faz. O já estraguei. Interromper a escalada significa impedir que um episódio vire 2. Agora vem um passo comportamental simples. Beba um copo de água. Não para compensar, mas para sinalizar cuidado. O gesto importa. Ele comunica para o seu cérebro que você está assumindo postura de organização, não de punição. Você não está fugindo. Está reorganizando. Essa é a etapa 1. Interromper a escalada fisiológica e cognitiva. Etapa 2. Desarmar a autocrítica imediata. Agora vem o ponto mais delicado. A conversa interna. Depois do episódio, surge uma avalanche de julgamento. E julgamento aumenta a tensão. Tensão aumenta a instabilidade. Instabilidade aumenta a chance de repetição. Então você vai fazer algo diferente do padrão. Pegue papel ou o bloco de notas do celular. Responda apenas 3 perguntas curtas. 1. O que eu estava sentindo antes disso acontecer? 2. O que eu estava tentando aliviar?
3. O que eu realmente precisava naquele momento. Sem escrever um texto longo, sem análise profunda, só nomear. Às vezes você vai perceber. Eu estava irritada. Eu estava exausta. Eu estava me sentindo sozinha. Eu estava frustrada. Nomear reduz intensidade, porque emoção não identificada é mais difusa. Quando você dá nome, você reduz a confusão. E confusão alimenta a impulsividade. Essa etapa não é para justificar, é para entender. Você não está passando a mão na sua cabeça. Está coletando informação. Sem informação, o padrão se repete cego. Com informação, começa a surgir previsibilidade. E previsibilidade reduz o caos. Agora que você interrompeu a escalada e desarmou a crítica automática, vem a parte emocional e estratégica. Etapa 3. Neutralizar a compensação. Esse é o erro que mantém o ciclo. Depois do episódio, surge a vontade de compensar. Vou cortar tudo amanhã. Vou treinar em dobro. Vou pular refeições. Mas compensação extrema cria privação. E privação aumenta a vulnerabilidade. Não é opinião, é padrão comportamental. Quando você restringe demais após um episódio, o corpo e a mente entram em estado de alerta. E estado de alerta aumenta a probabilidade de novo episódio. Então, a regra aqui é clara. Nada de extremos nas próximas 24 horas. Não transformar erro em punição. Você vai seguir sua rotina alimentar normal. Não mais, não menos. Esse passo quebra o ciclo. Excesso, punição, excesso. Se você não muda a forma como reage depois, o padrão não enfraquece. E aqui entra um ajuste mental importante. Um episódio não apaga todos os dias anteriores. Ele não reinicia o progresso. Ele é um ponto dentro de uma linha. Não é o fim da linha. Pensamento de tudo ou nada é combustível do ciclo. Neutralizar compensação é sair do tudo ou nada. Etapa 4. Criar micro-reparação emocional. Agora vem algo que quase ninguém faz. Pergunte: o que eu posso fazer nos próximos 15 minutos que represente cuidado? Não punição. Cuidado. Pode ser tomar um banho quente, trocar de roupa, organizar um pequeno espaço, ou simplesmente deitar e respirar. O objetivo não é virar a melhor versão de si mesma. É enviar sinal de autorrespeito. Porque depois do episódio, a tendência é se tratar como adversária. Micro-reparação quebra isso. Ela ensina ao cérebro que erro não significa abandono. Significa ajuste. Esse gesto muda a narrativa. Você não está ignorando o que aconteceu. Está escolhendo maturidade. E maturidade não grita. Ela organiza. Agora um detalhe importante. Se você repetir esse protocolo algumas vezes, algo começa a mudar. O cérebro aprende que episódio não gera caos. Gera reorganização. E quando não há caos, a repetição diminui. Porque grande parte da repetição é alimentada pela reação exagerada. O episódio não é o fim do mundo. A reação dramática é que amplia. Esse protocolo não elimina o comportamento imediatamente, mas ele impede a espiral. E impedir a espiral já é avanço real. Você não precisa resolver sua vida inteira agora. Só precisa impedir que os próximos minutos piorem o que já aconteceu. E isso está totalmente ao seu alcance. Existe um erro que quase todo mundo comete depois de um episódio: transformar um comportamento em identidade. Você não pensa apenas, eu fiz isso. Você pensa, eu sou assim. E essa frase muda tudo. Quando você transforma um episódio em definição pessoal, o cérebro entra em modo de confirmação. Se eu sou assim, então vou continuar sendo assim. É sutil, mas poderoso. Outro erro comum é tentar compensar com rigidez extrema. Restrição radical. Plano impossível. Promessa exagerada. O problema não é querer melhorar, é reagir com desproporção. Desproporção gera tensão. Tensão gera vulnerabilidade. Vulnerabilidade gera novo episódio. O ciclo não é alimentado apenas pelo impulso. É alimentado pela forma como você reage depois. Se você sai do episódio com violência interna, o corpo entende que existe ameaça. E a ameaça mantém o sistema em alerta. O objetivo não é fingir que nada aconteceu. É responder de forma proporcional. Você não precisa dramatizar, nem minimizar. Precisa estabilizar. E estabilização é muito mais eficaz do que punição. Se você percebe que sempre se perde justamente depois que acaba, e que o problema maior é a sequência que vem depois, a ferramenta que organizei aprofunda exatamente esse momento.
Ela estrutura passo a passo o que fazer nas horas seguintes, como reorganizar a mente e como evitar o efeito dominó. Não é sobre impedir o episódio a qualquer custo. É sobre impedir que ele se transforme em ciclo contínuo. Se você quer ter esse protocolo organizado para usar quando precisar, ele está no primeiro comentário fixado. Agora vamos fechar essa conversa de forma clara. Talvez você tenha acreditado por muito tempo que o problema é o episódio, mas muitas vezes o que realmente mantém o padrão é o que acontece depois. É a culpa exagerada. É a promessa impossível. É o pensamento de tudo ou nada. É o abandono interno. Quando você aprende a responder de forma mais estável, o ciclo começa a enfraquecer. Não porque você nunca mais vai ter impulso, mas porque o impulso deixa de virar avalanche. Existe uma diferença enorme entre "eu falhei de novo" e "eu tive um episódio. Agora vou reorganizar". A primeira frase fecha portas. A segunda mantém movimento. Você não precisa ser perfeita para avançar. Precisa ser estratégica. E estratégia não nasce do pânico. Nasce da lucidez. Se você olhar para trás, talvez perceba que muitos episódios se tornaram sequências, justamente porque a reação foi extrema. Ou desistência total. Ou punição total. Pouco espaço para equilíbrio. Talvez maturidade não seja nunca mais errar. Seja saber o que fazer quando erra. Porque erro isolado não define trajetória. Reação repetida é que define. Você não controla tudo o que sente, mas pode aprender a controlar o que faz depois. E isso é poder real. Não é força bruta. É organização emocional. A partir de hoje, talvez a pergunta deixe de ser: como eu evito que isso aconteça? E passe a ser: se acontecer, eu sei exatamente como responder? Essa mudança reduz medo, reduz desespero, reduz o efeito dominó. Você não precisa apagar o passado, só precisa impedir que ele dite o próximo passo. E isso começa nos 5 minutos depois. Se esse tipo de conteúdo prático e direto faz sentido para você, principalmente nos momentos mais difíceis, deixa um like e se inscreve no canal. Isso me ajuda a continuar criando estratégias que realmente funcionam no dia a dia, sem exagero e sem ilusão. Talvez mudança não seja nunca mais ter um episódio. Talvez seja saber exatamente o que fazer depois que ele acaba.